Olá! Hoje a gente vai desvendar um modelo que tenta responder a uma das perguntas mais complexas de qualquer democracia. Pois é, esse é o grande dilema, né? Se a regra é a maioria que manda, como é que a gente garante que os interesses e a proteção de grupos menores não fiquem para trás? Bom, vamos mergulhar nisso. Para entender essa perspectiva, nosso caminho vai ser bem direto. Primeiro, a gente olha o básico do governo da maioria, depois define dois conceitos super importantes, apresenta uma distinção central, vê como isso funciona na prática com alguns exemplos e fecha com uma reflexão. Vamos começar então com um exemplo bem simples para a gente entender como a regra da maioria funciona. Essa analogia é ótima, né? Ela mostra uma coisa fundamental. A maioria escolhe sim, mas existe um instinto, um bom senso, de acomodar quem não pode participar por um motivo que não controla. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Toda essa análise se baseia em duas ideias bem diferentes: a de direito e a de compensação. Primeiro, vamos falar de direitos. Pensa neles como o alicerce da cidadania, aquilo que vale para todo mundo, sem exceção. É a garantia de que todos, não importa de que grupo façam parte, têm as mesmas proteções e liberdades. O direito tem que ser igual para todos, ponto. E do outro lado, a gente tem a compensação. E aqui, atenção, não é um direito universal. É uma medida específica com alvo certo para quem sofreu uma perda financeira que não foi por escolha própria. Pensa em algo como uma guerra ou uma medida econômica do governo que quebrou as pessoas. É para casos assim, bem pontuais. Então a grande questão é: como saber quem pode receber uma compensação e quem simplesmente tem seus direitos garantidos como todo mundo? E é isso que nos leva para a distinção central de todo esse modelo. Basicamente, o modelo separa as minorias em duas caixas. As involuntárias, ou seja, pessoas que estão num grupo por circunstâncias que elas não controlaram, e as escolhidas, onde fazer parte do grupo é resultado de uma decisão pessoal. O objetivo dessa separação é justamente diferenciar situações que não se pode mudar daquelas que vêm de escolhas, para aí sim definir como o Estado deve agir. E essa distinção é a chave de tudo. É ela que desenha a linha entre os dois conceitos. A ideia é que o preconceito e a discriminação são combatidos com a força da lei sempre. Mas a compensação tem um critério bem específico, um dano financeiro que a pessoa não escolheu ter. Ok, mas como isso funciona no mundo real? Vamos ver agora como esse modelo se aplica a alguns grupos que sempre aparecem nessas discussões. No caso das pessoas LGBTQ+, por exemplo, o modelo entende a orientação sexual como uma escolha pessoal. O que isso significa, dentro dessa lógica? Que a garantia é de direitos civis completos e proteção contra qualquer tipo de discriminação, igualzinho a qualquer outro cidadão. O argumento é que, por ser uma filiação de escolha, não se encaixaria nos critérios para compensação financeira ou cotas, que, como a gente viu, são reservados para perdas involuntárias e que podem ser medidas. Agora, olhando para os cidadãos negros, o modelo até reconhece o peso histórico da escravidão, mas ele questiona a ideia de compensações hoje, como as cotas, fazendo uma comparação com outras injustiças históricas. A argumentação aqui levanta uma pergunta difícil. Até quando um evento histórico justifica uma reparação? A defesa aqui é que a solução estaria em garantir direitos e oportunidades iguais para todos agora. A premissa é que a capacidade intelectual e o potencial são os mesmos para todo mundo, e que políticas de cotas, nessa visão, poderiam até ser uma forma de discriminação, ao invés de focar no que é fundamental, direitos iguais para todos. E isso nos joga direto numa pergunta bem provocadora, né? Qual é o prazo de validade de uma tragédia histórica? Por quanto tempo ela afeta o futuro de alguém? 50 anos? 100? 200? Já em outros casos, como idosos e gestantes, a situação é vista como uma condição involuntária e temporária. E isso justificaria algumas facilidades, como assentos preferenciais. Mas mesmo aqui, o modelo sugere que o bom senso tem que prevalecer. E essa mesma lógica vai se aplicando a outros grupos, sempre voltando para aquela distinção principal entre o que é uma circunstância involuntária e o que é uma escolha pessoal. É isso que define a abordagem. Beleza. Depois de tudo isso, qual é a grande lição que esse modelo nos deixa? No fundo, tudo se resume a uma hierarquia bem clara. A base de tudo são os direitos iguais para todos, sem discussão. Já a compensação aparece como uma ferramenta de exceção, usada só para casos muito específicos de danos que sejam mensuráveis e principalmente involuntários. E isso nos deixa com uma última reflexão. Aplicar um modelo como esse na vida real exige tomar decisões bem difíceis. A grande questão que fica é:
Como uma sociedade encontra o equilíbrio perfeito entre os princípios que valem para todos e as circunstâncias específicas de cada grupo? Esse talvez seja o maior desafio de uma democracia.